Você está feliz com o Senhor? Amém? Vocês estão bem? Glória a Deus. Deus é bondoso, amém? Nós estamos entrando agora numa outra fase, saindo dos valores que nós já ministramos aqui sobre o ministério, e nós vamos iniciar uma fase que nós estaremos ministrando em cima de alguns temas que foram inspirados por Deus em livros, amém? E eu fiquei meditando no Senhor, pedindo a Ele graça para esse tempo, e o Senhor me deu algo. Eu falei, Pai, e Ele disse, sim, comece com esse. E eu vou passar para vocês aquilo que o Espírito Santo inspirou a minha vida, porque esse livro ele foi inspirado, e eu creio que ele vai edificar a minha vida e a sua vida. Ele foi um livro que me foi indicado através do pastor Luiz Fernando, né, que é o pastor aqui da igreja, e esse livro, eu não havia lido ele inteiramente. Quando eu comecei a ler e a meditar novamente nesse livro, eu fiquei muito feliz, porque ele iria edificar nossas vidas, mas profundamente. E não só aquele que chegou agora para o Evangelho, mas aqueles que já estão na caminhada. E esse livro fala sobre a comunicação dentro do reino de Deus, especificamente quando quem já pegou um aparelho elétrico ou algo que você precisaria usar de utilidade e tinha um triângulozinho lá, amarelinho, com um ponto de interrogação, de exclamação assim, bem amarelinho e forte, que é para você prestar atenção. Quem já pegou? E você olhou lá para ler o que estava escrito? E estava escrito assim, adversing, né, em inglês. Fique atento e leia isso aqui. Amém? Existem coisas que o Senhor quer nos fazer estar atentos, para que nós não nos desviemos, né? A palavra em Hebreus, aqueles que já cruzaram o rio, né? Aqueles que já conheceram o Senhor, está escrito, vocês precisam se apegar a algumas verdades, a essas verdades que vocês tiveram como revelação, para que você não se desvie dela. Não é isso? Então, esse preparatório todo para te falar que nós vamos colocar aqui um livro chamado Murmuradores. Aleluia, querido. Diga, a palavra de salvação? Então, nós vamos abrir o nosso... Eu não vou passar todos os versículos que estão no livro. Ele é um livro chamado... foi escrito por Sinomar. Jesus. Eu vou achar o autor. Sinomar Coelho. Obrigado, pastor. Sinomar Coelho é o nome do autor. O nome mais difícil eu lembrei. Sinomar Coelho. Ele põe muitas passagens da palavra, e nós precisamos mergulhar em algumas coisas, porque ela está intimamente contrária à vida de louvor, né? Então, murmuração versus vida de louvor. Esse é o tema de hoje para nós. Amém? E eu queria que nós abríssemos agora, em primeiro lugar, lá no livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento, no versículo 3 e no capítulo 3, versículo 7. Tá bom? Vamos lá? Aleluia. No 7 diz assim, que há tempo para todas as coisas. O 1 diz isso. E ele diz assim no 7, tempo de rasgar e tempo de coser.
ou seja, de costurar e de rasgar, e tempo de estar calado e de falar. Amém? Às vezes nós queremos falar, né? E nós somos inclinados, nós que somos da fé, a falar, mas não falar qualquer coisa. Amém, queridos? Falar fé. Né? Vida de fé, vai falar, diga fé. Aleluia. Então, fé tem uma voz, amém? Glória a Deus. Mas também, a incredulidade também tem uma voz. E a Bíblia, ela ressalta isso, que no mundo há muitas vozes. Então é por isso que aquele triângulozinho vai fazer diferença na minha e na sua vida. Eu amei quando o Gabriel estava aqui, ele estava cantando a música Eu Creio, Nada é Impossível, e tudo que Deus falou vai acontecer. Diga, Deus fala. Aleluia. Então, Deus não fala incredulidade. Amém? Aleluia. Abre para mim em Tiago 1:19. Nós vamos dar uma meditada aqui nessa passagem. Então, existe tempo de falar e tempo de calar. Amém? É estranho nós falarmos assim para o povo da fé que fala fé. Às vezes é bom você ficar quieto. Quieto. A quietude, né? Ele fala que a quietude, no livro ele fala que a quietude é uma virtude. O silêncio é uma virtude. Amém? Vamos lá na passagem? Aleluia. Isso. Tiago, ele fala muito sobre a língua, né? Ele fala muito sobre a língua. Quando você está num reino novo, você tem que aprender a linguagem daquele reino. E o reino de Deus, ele tem uma linguagem. É a linguagem da fé. Né? É a linguagem da fé. A linguagem da fé, ela não vai negar as coisas que acontecem nessa terra. Ela não nega as adversidades, as circunstâncias, mas ela tem uma resposta. E ele fala assim: sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo o homem, toda a pessoa, pois seja pronto para ouvir, tardio para e tardio para se irar. Meu Deus, como isso é atual hoje, hein, amados? Como isso é atual hoje, né? Pastor fala, lutas por fora e paz por dentro. A paz que excede todo entendimento vai fazer nós estarmos tardios para se irar. Ou seja, na linguagem coloquial, vai ter que cutucar muito você para se irar. Não é? Vamos lá, mais para frente, o 20. Por quê? Porque a ira do homem tem uma produção. Ela não produz a justiça de Deus. E a primeira coisa que nós falamos quando nós estamos irados, blá, 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 blá. E aí depois nós nem lembramos o que falamos, mas já falamos. Mas já colocamos o nosso pensamento na boca, que é um instrumento, é uma ferramenta para a fé. Mas existe uma fé contrária. Vamos embora. 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, então acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, porque ela, sim, ela é poderosa para salvar quem? A nossa alma. A nossa alminha. Vira, volta lá. Ele diz, existe um processo. Ele diz, despojem-se de toda impureza e acúmulo de maldade.
e acolham, porque você tem que botar espaço. Existe um espaço que precisa ser liberado para que a palavra entre. Se você coloca um copo d'água sujo, e muitas mídias têm feito isso, embaixo da torneirinha, ela vai, aos poucos, ficando limpinha. É não? Ela vai limpando. Agora, tira ela vai ficar, né, no meio do processo. Tira ela, no meio do processo. O que acontece? Ela está mais ou menos. Não é? Se você tira no início do processo, vai estar misturada. Não é isso que acontece com a gente? Aí você põe ela embaixo da torneirinha de novo. E ela vai se limpando. Então, qual é a nossa posição? Bora. 22. Então, para acontecer isso, nós temos que nos tornar praticantes da palavra. A torneirinha tem que estar embaixo, você tem que estar embaixo da torneirinha todo o tempo. Diga todo o tempo. Isso, todo o tempo. Não somente ouvintes, porque senão, mesmo que nós sejamos salvos, a nossa alminha pode ser enganada. E nós podemos vestir. Eu sei que essas palavras de hoje, desse livro maravilhoso, que salva, porque está cheio da palavra de Deus, ele não vai te dar muito amém e aleluia no início, mas vai produzir fruto de justiça. Aleluia, pode ir. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, fica parecido àquele que se contempla num espelho. O seu rosto natural, o que acontece? A si mesmo se contempla e depois sai debaixo da torneirinha. Ele sai, ele retira, vai para longe. E ele se esquece de quem ele é. De quem ele se tornou. Na verdade. Na verdade e na verdade. Na verdade da palavra. De quem ele é. Eu vou te dizer. Eu vou dizer para você e para mim também que essa palavra salva a nossa alma. Aleluia. Deus não está zangado, querido. E nem eu. Porém, Deus não muda. Ele não muda. Não muda. Essa devia ser uma palavra que deixaria a mim e a você felizes, alegres. Graças a Deus que Ele não muda. Domingo foi falado, por isso que nós não somos consumidos. Porque Deus tem uma palavra para a sua igreja. Ele está com a sua torneirinha aberta. Aleluia, aleluia. Ele deu o Evangelho é uma boa notícia. Evangelion é boa nova. É nova linguagem, nova cultura, nova maneira de pensar, de raciocinar. Efésios 4:29, bora. Bora correr. Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim aquela que é unicamente que for boa para edificar, para construir. Gente, a gente fala assim, a gente fala e aperta nosso botão do automático. Mas, irmãos, ele diz, não saia nenhuma. Como a gente conversa, né? Eu vou passar um vídeo daqui a pouco, não vai ser agora. E vocês vão achar engraçado, mas tudo bem. E sim, unicamente a que for boa para edificação. Olha para o seu irmão e fala assim, Deus te deu ferramentas. Aleluia. Para serem usadas todos os dias. E aí você pensa bem. No livro ele fala, você pensa 100 anos antes de abrir sua boca para falar. 100 anos.
Você vai pensar no que você vai falar. Como você vai falar com alguém. Aleluia. Se você trouxe alguma anotação, você anota. Se você não trouxe, lá no capítulo 5 de Efésios, de 3 a 6, diz, mas a impudicícia, toda sorte de impureza, cobiça. Então está bem esclarecido que não deve nem sequer se nomear entre nós, porque nós somos comprados. Eu vou dizer que santo é comprado. Separado. Santo quer dizer separado. E separado porque ele foi comprado. Aleluia. E o 8. Olha lá. A listinha. Aí tem o 7, o 6, o 7, o outro. E o 8. Pode pôr lá no 8, irmão. Porque antes vocês eram aguinha suja. Né? Trevas. Porém, agora, sois o quê? Diga, sou luz. Sou sal. Aleluia. Esses dois elementos, eles fazem a diferença. Quem são os murmuradores? Eu torço para que eu não esteja nesses encaixes aqui. Eu torço para que você também não esteja. E o Espírito Santo está torcendo. E todo o céu está torcendo para que nós não estejamos nesses encaixes. Mas é necessário, quando o médico vai fazer um diagnóstico, ele faz o quê? Exames. Aleluia. Aleluia. Quem são? E o autor disse. São aqueles que, deixa eu contar uma historinha primeiro. Ele aconteceu com o autor. O autor dos murmuradores, ele sofreu muito com problemas na garganta e ele teve que ficar quietinho por um tempo, por causa que deu um problema na garganta dele. E ali ele teve que estar dentro de quietude. Amém? E ele, enquanto estava na sua convalescência, tinha que ficar quietinho, parado, ele ouvia muito e falava quase nada. Aliás, ele não falava nada, não podia falar. E ele ouviu Deus dizer o seguinte para ele, porque ele estava em oração. Ele ouviu muito e ouviu a voz do Senhor. E naquela voz o Senhor disse que os murmuradores têm o hábito de atrapalhar. Eles atrapalham a caminhada vitoriosa do meu povo e emperram o mover do meu espírito. Diga, não sou eu. Amém. Aleluia. Gálatas 5:15. Gálatas 5:15. Tem muito a ver com aquilo que Paulo estava dizendo para Gálatas. Que eles poderiam ser contaminados pela religião. Não há nada de errado em religião. Religião quer dizer religar. Religar é aquilo que Cristo fez conosco. Ele nos religou com Ele. Mas existe um perigo de eu e você e nós nos afastarmos das verdades que estão na palavra, da prática. E, irmãos, isso não é impossível de acontecer. Porque é uma jornada, diga jornada. Isso, caminhada. Né? E ele fala assim, cuidado. Deixa eu colocar o 14, por favor. Toda a lei se cumpre em um só preceito. Ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, mas, se vocês, porém, o porém aqui é uma conjunção que é adversativa. Ela é o contrário,
né? Ela é contrária. Porém, se vocês estão fazendo o contrário, vocês estão se mordendo ou devorando uns aos outros, vejam que não sejam mutuamente destruídos. Que palavra forte, né? Como é que uma pessoa pode se destruir mutuamente? Diga na palavra. Aleluia. A palavra, ela constrói e ela também desconstrói. Ela destrói. E ele diz, para que vocês não sejam mutuamente destruídos. Ou seja, não vai acontecer só com aquele que você está brigando. Não vai acontecer só com a espada, ela tem 2 gumes. Ela tanto corta para um lado como para o outro. Ela diz que aquilo vai destruir o outro, sim, mas também destrói aquele que está usando. Porque assim Deus, assim Jesus falou com Pedro. Se você usa da espada, os que usam da espada morrem pela espada. E o salmista diz que alguns usam a sua boca como espada. Aleluia. Aleluia. É por isso que o autor diz que a alma precisa de quietude para que ela cresça em sabedoria. Eu estava ouvindo o pastor Edilson de Liro esses dias, e ele estava dizendo para nós que a mídia, a internet é uma coisa interessante para você estudar, né? As pessoas às vezes colocam posts, e eu coloco também, posts e frases de efeito colocadas, né? Para expor aquilo que elas concordam ou discordam, mas aquilo é superficial. Quem pode sondar os corações, senão o Senhor? O profundo, o oculto, o escondido, aquilo que eu e você não vimos, para julgar retamente. É por isso que Deus nos adverte. Aleluia. E ele diz, não se destruam, não se devorem. Aleluia. Não se prejudiquem. Porque às vezes nós pensamos, agora eu ganhei. Agora foi. Mas mal sabe eu e você que nós estamos nos prejudicando. Aleluia. Aleluia. Mas existe um antídoto, diga glória a Deus. O reino de Deus, ele é justiça. Mas eu acho interessante que ele colocou justiça, paz e alegria. Alegria. Diga alegria. Não é, amados, não é palavra de condenação. Essa palavra vem para diagnosticar e nos fazer nos examinar. Como é que está a nossa caminhada com o Senhor? Amém? Como está a nossa caminhada com Deus? E nós ficarmos com o lado certo, tomarmos o remédio. Se por acaso nós vemos alguma desses sintomas, nós tomamos o remédio. Porque a palavra de Deus diz que a palavra na boca do justo, ela é medicina. Ela é medicina. Aleluia. E o reino de Deus é justiça, paz e é a alegria. A alegria cura. Diga, alegria cura. Alegria cura. Aleluia. Alegria cura. Eu estava lendo essa passagem, esse livro, e ele diz lá que ele fez a conta, existem mais versículos na palavra de Deus falando sobre alegria do que sobre oração. O reino de Deus é um reino alegre, irmãos. Aleluia. Aleluia. Ele é um reino alegre. Porque não é
possível que você saiba que você é salvo, que você foi livrado, que você está sendo livrado todos os dias da sua vida, que Deus habita dentro de você e você não está alegre. Aleluia. Ele diz, murmuradores dão muito trabalho para os líderes. Né? Tem algumas passagens, e eu vou deixar aqui, não vou dar tudo, né? Porque são passagens longas que estão lá no Antigo Testamento, quando Moisés teve que enfrentar algumas dificuldades por causa de murmuradores, por causa da murmuração do povo. O que aconteceu com o povo que murmurava? Ficou preso no deserto. E tem estudos que falam, hoje em dia dá para medir a distância do lugar do Cairo, né, do Egito, da onde eles estavam no Egito, para ir para a terra de Canaã, que hoje é a terra de Israel, né? 6 dias, a pé. Eles levaram 40 anos. 40 anos. Uma geração teve que ir embora para que outra renascesse, conhecendo aquilo que Deus estava fazendo com eles. Novinhos. Fresco. Uma unção fresca, uma coisa nova veio. Diga algo novo. Algo novo nas nossas vidas. Aleluia. Por isso nós temos que ter um coração. Os filhos da luz são promotores de paz, promotores de alegria, sabendo que Deus renova todos os dias. Amados, Deus renova todos os dias. Uau! Consciência disso, só se nós tivermos disciplina para isso. E isso é uma disciplina. Disciplina. Aleluia, aleluia. Mas quem vive com rancor, cheio de mimimi, como diz hoje, né? Mal agradecido, sem ser grato, sem termos um coração grato, caluniando, discordando, falando mal, julgando sem conhecer, condenando sem saber, está dando armas na mão do inimigo. Amém? Está dando armas na mão do inimigo. Porque as sementes, elas são parecidas. Lembra do joio e do trigo? Aquela passagem que fala sobre o joio e o trigo. Eles são bem parecidos. Imagina a semente. Algumas sementes são bem fáceis de você identificar. Você pega um abacate, você sabe que aquela semente é de abacate. Mas se a planta for pequena, você pega lá 2 sementes, eu não sou um botânico, né? Então eu não sei. Aí você tem que o quê? Plantar na terra, para depois ver. Às vezes não vai dar uma árvore, vai dar uma erva daninha, triste de tirar ela de lá. O pastor conta uma história de árvore, né? Que ele deixou plantar lá. E alguém falou, olha, cuidado, que essa aí vai crescer. E ele falou, não, aí deixou. E aí a bichinha cresceu mesmo. E arrebentou a calçada. E depois deu muito trabalho para tirar. É por isso que nós temos esse triângulozinho, para nos advertir. Está nascendo erva daninha? Arranca logo. Aleluia. Arranca logo. Judas 16. Essa eu acho que é a principal sobre murmuração. Irmãos, murmuração não é nenhum pecado assim, é que você identifica, uau! Não, ele vem devagarinho. Ele vem devagarinho. Os tais são, põe o 15 por gentileza, só para a gente ver o contexto. Para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca das obras ímpias que impiamente praticaram.
E acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Bora. Os tais são murmuradores. A gente pensa, não, são aqueles que blasfemam de Deus, que falam que Deus não. Eita, Jesus, olha lá. Não, eles são descontentes. Andando segundo aquilo que o seu coração inclina. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, realmente. Além de tudo, olha só, eles falam coisas boas. Eles são aduladores dos outros, mas tem um motivo interesseiro. E quem é que sabe isso? Você está dentro da cabeça dele para saber? Não sabe. Às vezes tem uns que são bem exagerados, né? Aí dá na cara que você sabe na hora. Mas tem uns que são bem difícil de detectar, vamos dizer assim. Irmãos, a Bíblia diz que nada está registrado que não seja para nossa edificação. Aleluia! Glória a Deus. Então, Judas na canela da murmuração. A murmuração está na lista das abominações, porque Deus a odeia. Provérbios fala sobre isso. Provérbios 6, 16 e 19. Bíblia. 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª a sua alma é pior, né? Testemunha falsa, que profere mentira, e o que semeia contendas entre irmãos. De novo, ele fala sobre semente. Ai, irmãos, isso é muito sério. Porque às vezes vem com uma capa, né? Nós precisamos tirar todas as máscaras. Não, nós falamos tudo isso, mas nós vamos orar. Não, querido, você já está orando, você já está falando. Cuidado. Cuidado. As intenções, quem sonda é o Senhor. Ou às vezes nós pecamos até por ignorância mesmo. Vamos falando, blá, 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 blá. Mas o Senhor está nos alertando hoje. Está nos falando hoje, nos alertando, para que nós tomemos cuidado. Porque esse tipo de coisa abre brechas para demônios. Porque há uma lei de semeadura e colheita até para isso. Nós somos livres, amém? Aleluia, mas Deus escreveu na sua palavra em Gálatas, novamente Gálatas, ele diz assim: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Eu sou livre, eu posso fazer. Não, você faz o que está escrito na palavra. Jesus, aleluia. Eu vou deixar 3 exemplos aqui, que são de murmuração. O exemplo que está lá em Deuteronômios 1, de 26 até 36, eu não vou ler, porque não dá tempo, querido. Fala de murmuração nas tendas, né? Às vezes a gente vai e está em família, aí senta na mesa para comer e vai morder e devorar o irmão da igreja. O pastor ou a liderança. E às vezes eu estou brincando com o pessoal que eu almoço lá no trabalho, eu falo assim, quero comer ninguém hoje não. Quero almoçar ninguém, nem jantar ninguém não. Vamos lá. Aí vamos comer em silêncio. Às vezes eu faço isso. Porque fica lá na conversa, aí cai alguém. Alguém senta lá na mesa com a gente e fica lá. Tuque, 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 tuque. Né, queridos? Essas práticas, Deus fala, sai, despoja, tira, lava, fica embaixo da torneira. Amém? Ele fala que lá no deserto, eles faziam isso. Eles falam, murmuração dentro das vossas tendas. E eu ouvi.
Está lá. Deuteronômio 1, 26 até 36. Números 14, 29. Falou, e a gente sempre prega essa palavra aqui, sobre Números 13, que foi quando Moisés enviou os espias para espiar a terra, mas Deus tinha dado uma palavra para ele, manda alguém lá. E ele pegou, não foi qualquer um, não, ele pegou os príncipes. Mas só Josué e Caleb tiveram, e ele fala, Caleb não, ele teve um espírito diferente dos demais. Ele descreve assim, Caleb teve um espírito diferente dos demais, e o espírito dele saiu pela boca, por palavra. Ele disse, não, eia, subamos, vamos. Vocês já receberam o que era mais ainda? Que nem ele falou, Pedro, ele já tinha ficado lá a noite inteira. Ele era pescador, técnico, sabia o que estava fazendo. Mas Jesus deu uma outra palavra, volta lá. E ele creu. Aleluia! Ele creu na palavra. Caleb creu na palavra. Caleb executou, ele pôs em prática a palavra. Ele foi lá e pescou. Aleluia! Glória a Deus. E o pior desses todos aí, que eu não sei se é pior, mas é igual. O número que fala em Números de 16, de 1 até os 50. Amados, fala sobre Corá, Datã e Abirão. Eles se juntaram numa rebelião contra Moisés, contra o líder. Amém, queridos? Tiago fala, isso é um perigo. Tiago fala, e não foi de um dia para o outro, ele começou, como Satanás nos anjos, começou, a Bíblia diz, do seu comércio. Comércio é convencer o outro. O comerciante, ele convence o outro, né? Você precisa comprar isso aqui, não é que seja ruim nem bom, né? Você que decide se é bom ou ruim, não é verdade? Se você precisa ou não. Não é verdade? Então, Corá, Datã e Abirão, eles fizeram esse trabalho de aliciar o povo contra Moisés. Foram mais de 250 pessoas. Era muita gente. E a Bíblia diz que a terra abriu a sua boca e engoliu todos eles. Foi uma maneira diferente que Deus deu aquele julgamento. Amém? Então, queridos, na palavra, ela nos dá instruções, esses casos todos, para que nós não entremos novamente nesse tipo de coisa. Amém? A nossa cultura, ela dificulta esse tipo de aprendizado, porque nós saímos daqui, é justamente isso que nós aprendemos lá fora. Então, nossa mentalidade, nosso raciocínio tem que ser lavado pela palavra. Aleluia. Lavado pela palavra. Em Romanos, Paulo cita que a bondade de Deus é grande, mas também a severidade de Deus é grande, porque Ele é justo, Ele é reto. Ele tem justiça no seu trono. Retidão é a base do trono de Deus. Amém? Assim está escrito em Romanos. Tiago 4, 11. E nós já vamos passar para Romanos também, 14, 13. Aleluia. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é mais observador da lei, ou seja, não é aquele que pratica, você está sendo juiz. Se muda de posição. Amém? Deus não quer que eu mude de posição. Diga, Deus não quer que eu mude de posição. Isso mesmo. Romanos 14, 13.
Olha como a palavra de Deus exorta a gente. Ela exorta, 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 e vive exortando, dizendo, não nos julguemos mais. Quantas vezes está escrito isso? Não nos julguemos mais, porque antes o que era uma prática. Ah, fulano fez isso por causa daquilo, por causa daquele outro. Fulano diz, porque é assim, é assado. Não, irmãos, não julga. Coloca diante de Deus. Ele é o juiz. Aleluia. Tomar o propósito de não ser ou não colocar tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Aleluia. Deus ainda não mudou. Ele quer nos santificar, nos corrigir, nos instruir. Aleluia. Aleluia. Você sabia que esse tipo de atitude, ele apaga o espírito? Ele abafa o espírito? Abafa o espírito. Então, o espírito ele não pode se manifestar na sua totalidade, porque ele não vai se manifestar diante de discórdia, de natureza carnal, de insatisfação. Aleluia. Deus está perguntando para nós como nós estamos usando a nossa língua. Nós dizemos que em Provérbios 18, 21, morte e vida estão no poder da... Quem bem... Vamos lá, gente, vocês são remados. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Come do seu fruto. Seja para o bem ou seja para o mal. Amém? Aleluia. Provérbios 25. Aleluia. Provérbios 25, 11. Como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra que é dita a seu tempo. E o 15. A longanimidade persuade o príncipe, mas a língua branda, ela esmaga ossos. Ou seja, ela dá o ponto final. A doçura de lábios, outras versões falam, a doçura de lábios esmaga ossos, ou seja, ela põe um ponto final. Ela põe um ponto final nas coisas. Aleluia. Há essas coisas que eu falei para vocês, a discórdia, a insatisfação, a amargura, são coisas perigosas que podem atingir a igreja. Podem atingir a igreja e aos poucos, não só para aqueles que chegam, mas aqueles que estão ao nosso redor. Porque é um problema de relacionamento. Nós todos estamos juntos. Quantas pessoas você conhece? Eu sei que você conhece. Se eu perguntar para cada um aqui, você tem pessoas que você conhece que estão fora da igreja. Sim ou não? Então, Deus não quer inchaço. Deus quer crescimento nas nossas vidas. Crescimento. Aleluia. Crescimento. Aleluia. Existe um problema com a amargura, né? Ela contamina. Então, se nós vemos pessoas que têm algum problema com a amargura, ela também é uma estrada para a murmuração. A amargura, você fica chateado. Não deixa isso cair no seu coração. Evita. Você sabe quando você é atingido. Amém? Aleluia. As principais características da murmuração e daquele que é murmurador é a inveja, que é uma confissão de inferioridade, a maldade, a calúnia, a hipocrisia, a vingança. Eu vou dar só um versículo da vingança. Pronto. Deuteronômio 32 e 35. Deuteronômio 32 e 35. Deus está falando, a mim pertence a vingança, a mim pertence a retribuição, a seu tempo, diga a seu tempo,
Isso. Quando resvalar o seu pé, porque o dia da calamidade está próximo e o destino se apressa em chegar. Ele estava dizendo para uma nação isso. Ou seja, Deus é justo juiz. Aleluia. Diga, Deus é justo juiz. Outra estrada que leva para murmuração, a incredulidade. A falta da fé, ela é uma estrada aonde se vai caminhando no meio da murmuração e onde se origina, porque quem está sem fé vai o quê? Vai murmurar. Quem não está confiando em Deus vai murmurar. Aleluia. Deixa eu colocar um videozinho aqui para você acordar um pouquinho, para você ter... Eu estava... isso foi por Deus mesmo que aconteceu. Eu até postei. E depois disso que veio a chamada para eu fazer essa aula. Porque são aulas, porque tem muitos versículos. É um ensino. Vai dar um ensinamento para mim e para você. E eu queria que eles passassem esse videozinho. É uma psicóloga. Ela está sendo entrevistada por uma pessoa até famosa aí. E ela... disse que fez um experimento com ela. Pode soltar, por favor? A ideia é assim, a gente põe um elástico, qualquer coisa que estique um pouquinho no pulso, por 48 horas. E você não pode reclamar, julgar ou criticar. Nem em palavras, nem em pensamentos. Não pode. Ai, que trânsito horroroso. Já reclamou. Tô perdido. Não pode. Cada vez que reclamar, julgar ou criticar, tem que mudar a pulseira de braço. E dá trabalho mudar. E por isso, a gente se toca que reclamou. Reclamou de novo, reclamou até que teve que mudar de braço, muda de novo. Se tiver que mudar 5 vezes seguidas, muda. Dá trabalho. Começa a doer o pulso. Tinha um outro que eu fazia que era mais sacana, que era um elástico que a gente ainda puxava e doía quando reclamava, para ensinar o cérebro a não fazer. Por que dá o efeito? Porque você percebe que vai trocar de braço umas 200 vezes por dia. E aí a gente começa a sacar como eu sou chato, como eu reclamo, como eu critico. Cada vez que trocar de braço, começa a contagem do zero. Não pode por 48 horas reclamar, julgar ou criticar. Ou seja, não pode trocar pulseira. Glória a Deus. Sabe o que ela falou ali? Tem um outro que ela tinha feito do elastiquinho, que puxa e solta. Irmãos, eu fiquei 48 horas com esse bendito. Dói. Porque você reclama. Porque a sua cabeça não foi ensinada para você não reclamar, mas você tem que lutar. Paulo disse, eu esmurro o meu corpo. Eu esmurro o meu corpo. Irmãos, eu estava subindo no ônibus, o menino veio na frente. Eu falei, nossa, que mal educado. Pof! É todo dia, é toda hora. Aleluia! Eu não estava nem em casa. E em casa, então? Aleluia! Copinho de água. Lembra do copinho de água? Põe na boca. A paz chegou, irmão. Dentro do lar. Aleluia! Isso porque nós temos que aprender uma coisa. Eu estava vindo aqui uma vez de Uber e eu vou contar a minha experiência. Eu estava vindo de Uber e estava atrasada. Quem atrasou? Foi o Uber? Não, fui eu. Peguei o Uber atrasada e o sinal. Então, primeiro. Segundo, aleluia. Santista tem que usar a graça e o favor no sinaleiro. Ou quer dizer, no semáforo. Aí, eu comecei... Meu Deus, a cabeça, né? A mentalidade. Eu não estava com elástico ainda, porque senão eu estava com o pulso todo machucado. Até que o Espírito Santo, opa, eu vou cantar. Por que eu vou murmurar? Eu vou cantar. Eu cantei até chegar aqui. Eu não sei se o motorista achou que eu estava maluca, mas eu fiz o que Deus mandou. Eu cheguei aqui cantando. Irmãos, nós temos escolha.
Você pode confessar a palavra. Você pode cantar. Você pode tirar sua mente do foco errado. Aleluia! Você pode ser grato. Você pode levantar gratidão dentro de você. Você pode orar em línguas. Você está edificando algo forte dentro que vai te dar o triângulozinho, o sinal. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Aleluia! Então, incredulidade, ingratidão, orgulho não vão chegar. Porque nós estamos nos despindo dessas coisas. Jesus lutou contra isso. Paulo lutou contra isso. Amém? Aleluia. Porque isso tem consequências, amado. Consequências graves, traz insensibilidade para o teu espírito. Chega uma hora que você está insensível e não consegue mais identificar essas coisas. Não consegue mais identificar. Para nós fica normal fazer isso. Aleluia. Diga, não será assim comigo. Aleluia. Fora isso, depois o que acontece? A consequência às vezes, chega no seu corpo. Chega no nosso corpo. Nós ficamos doentes. Enfermidade chega. Porque junto com a incredulidade, junto com todas essas coisas, vem a consequência para o corpo. Amém? Aleluia. E a pior delas é a separação do Senhor. Porque tem que fazer muito para você fazer isso. Mas chega uma hora que Deus está cutucando as nossas vidas hoje. Ei, vamos acordar. Aleluia. Tem um livro do T.L. Osborne. Ele chama-se Você é o Melhor de Deus. Eu nunca li, irmãos, um livro tão contrário a esse livro Murmuradores, que foi escrito pelo Sinomar Coelho. Sinomar Fernandes, é o nome dele. Sinomar Fernandes. Coloca para mim 1 Coríntios 4, 5. E eu vou terminar com isso. E depois o Salmo 103, 1 e 2. E depois você vai ficar de pé e nós vamos fazer uma confissão aqui. Portanto, irmãos, a igreja de Coríntios era uma igreja altamente abençoada nos dons. Mas Paulo escreveu isso para eles. Nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz, a plena luz, as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Eu digo aqui, todos os corações. E então, cada um vai receber o seu louvor da parte de Deus. Aleluia. Da parte de Deus nós vamos receber o louvor. E o Salmo 103, ele nos recomenda. Salmo 103, 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Essa é a nossa posição. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Fique de pé. Eu tenho aqui, e depois, se você quiser, eu tiro cópia para você. Amém? Das confissões desse livro chamado Você é o Melhor de Deus. Quem já leu esse livro? 1, 2. Quem já leu esse livro? Amado, se você não leu, leia. Então, eu tenho umas confissões aqui. Você está disposto a fazer uma confissão? Aleluia. Amém? E saber quem você é e como que Deus criou as nossas vidas? Então, diga assim, eu fui criado à imagem de Deus para ser como Ele e manifestar a Ele na forma humana. Eu fui feito para vida e amor,
poder e prosperidade, sucesso e progresso, dignidade e divindade. Estou descobrindo o alto valor que Deus me deu. Paro de me condenar. Então poderei não condenar os outros. Começo a crer naquilo que Deus planejou para mim. Então eu creio no plano de amor de Deus para os outros. Deus é quem Ele diz que Ele é. Eu sou o que Ele diz que eu sou. Deus tem o que Ele diz que Ele tem. Então eu tenho o que o Senhor diz que eu tenho. Deus fará o que diz que Ele fará. Então eu posso realizar o que Ele diz que eu posso fazer. Aleluia. Eu tenho sementes de grandeza. Estão em mim porque Deus pôs. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Eu tenho muito mais confissões aqui. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês. São confissões, mas eu recomendo que vocês comprem. Não só o Murmuradores, mas também o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus. Vire para o seu irmão e diga: você é o melhor de Deus. Você não é murmurador. Amém. Aleluia.